Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Permanência de Lula na prisão e retorno de José Dirceu à cadeia faz com que governadores do PT acelerem a articulação para a alternativa do partido à disputa presidencial. Secretário Municipal de Educação do Rio se demite com fortes críticas a Paulo Macina, chefe da Casa Civil de Crivella, mas volta atrás ao mesmo tempo em que crise na educação faz com que professores de outros municípios do estado se mobilizem e paralisem as suas atividades. E na Venezuela, Maduro é reeleito como presidente da República com 68% dos votos. Essas e outras notícias nessa segunda-feira, 21 de maio do ano de 2018, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. A manutenção da prisão do ex-presidente Lula, ao mesmo tempo em que José Dirceu volta à cadeia, faz com que governadores do PT procurem articular aí uma alternativa do partido para a disputa presidencial. Na última sexta-feira, por exemplo, estiveram reunidos em Recife os governadores de 6 estados do Nordeste: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. E também lá o governador de Minas. E eles divulgaram uma carta com duras críticas ao governo de Michel Temer. E, principalmente, para muitos, essas críticas coincidem com o discurso do presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Para muitos, essa articulação ela tinha o objetivo claro de procurar criar condições dentro do próprio PT para uma composição que poderá, inclusive, implicar, pela primeira vez na sua história, o PT abrir mão da cabeça de chapa, e justamente em prol de Ciro Gomes. Essa, pelo menos, já foi uma posição defendida explicitamente pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT. O governador de Pernambuco, do PSB, o Paulo Câmara, também já bateu nessa tecla. E, para muitos, o próprio governador Fernando Pimentel, do PT, poderia aderir a essa posição, especialmente frente a uma possibilidade de uma composição do PDT com o PSB, porque essa composição poderia viabilizar justamente a escolha do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, para ser o vice do Ciro Gomes numa chapa, portanto, do PDT com o PSB. O Fernando Pimentel tem interesse nisso porque o Márcio Lacerda é um pré-candidato ao governo do Estado. Governo esse que o Fernando Pimentel tentará para esse governo ser reeleito. Então tem um jogo intrincado aí que o problema é que não conta até agora, pelo menos, com o apoio da cúpula do próprio PT. A Gleisi Hoffmann, fazendo coro com a posição do próprio Lula, tem batido na tecla que o candidato do PT
é o próprio Lula e que não há nenhum tipo de plano B. O problema é que a realidade vai impor em determinado momento que o PT procure aí uma alternativa, caso, evidentemente, a Justiça não viabilize aí a possibilidade de uma candidatura do próprio Lula, porque a rigor é isso que se coloca. O futuro de Lula hoje depende exclusivamente de decisões da própria Justiça, especialmente do STJ e do Supremo Tribunal Federal, considerando que o Tribunal Superior Eleitoral dificilmente, ou de forma quase impossível, irá aceitar o registro da sua candidatura. Mas o ex-presidente poderá recorrer aos tribunais superiores, aí, tanto o Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal. E nesse sentido, me parece que é um risco gigantesco o PT apostar todas as suas fichas na Justiça e não ter uma alternativa, caso evidentemente venha a ser derrotado nessa sua intenção. O fato é que nessa discussão lá da última sexta-feira dos governadores, a pauta oficial do encontro era a privatização da Eletrobras e as questões federativas que atingem a região. Mas as discussões políticas sobre o posicionamento do PT, do PSB, tanto na disputa presidencial como nas corridas estaduais, acabaram tomando conta da maior parte do encontro. Pelo menos 3 dos presentes já defenderam publicamente a necessidade de uma frente de esquerda na eleição para a presidência da República. O Paulo Câmara, do PSB, é favorável a que Ciro encabece a chapa. Nessa semana passada, o governador petista do Ceará afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo não acreditar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ser candidato em outubro. E, segundo ele, com esse cenário, o melhor caminho para o PT seria apoiar o Ciro e indicar o vice. Então, tudo isso aponta o seguinte: é necessário, evidentemente, o PT buscar aí uma alternativa. A grande questão é se essa alternativa poderá se viabilizar com a escolha de um candidato de outro partido. Isso seria, conforme eu já destaquei, algo inédito na história do PT. E mais ainda, essa ideia de o PT apoiar uma chapa que tenha como nomes para presidente o Ciro Gomes, para vice o Márcio Lacerda, coloca claramente que existe aí especialmente uma pressão dos governadores. O grande problema é como que especialmente os candidatos aí do PT, a deputado federal, deputado estadual principalmente, podem avaliar o efeito eleitoral para as suas respectivas campanhas de uma possibilidade dessa natureza, uma possibilidade nunca experimentada pelo PT e que, se for adotada, vai se dar num momento muito delicado da história, da legenda, quando suas 2 principais lideranças históricas encontram-se na prisão. Então, acho, para mim, muito pouco provável essa solução. Uma chapa, por exemplo, composta de um nome para a presidência, um nome para a vice-presidência, sem ter nenhum representante do próprio PT. Agora, outra coisa é uma solução para a cabeça de chapa, porque realmente não só tudo indica que Lula dificilmente será candidato, como hoje dentro do PT não há nomes suficientemente conhecidos, com capacidade de polarizar o eleitorado e de modo a dar segurança, inclusive para esses candidatos aí proporcionais do PT aos cargos de deputado federal e deputado estadual. Portanto, mais do que nunca, nessas próximas semanas, me parece que a discussão interna dentro do PT vai esquentar. Afinal de contas, o tempo está passando e será necessário, evidentemente, o PT não só definir a sua posição, como isso poderá ser muito importante para essa possibilidade acalentada, especialmente pelos governadores do PT lá do Nordeste, de uma frente de esquerda. Na verdade, as discussões ainda estão no seu início, mas evidentemente vão esquentar nessas próximas semanas. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa segunda-feira, 21 de maio do ano de 2018, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Centro, auxiliada por Natália Moraes e tendo comando áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360 ou nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço faixa.livre@yahoo.com.br. Caso vocês tenham acesso à internet, é possível nos enviar mensagens pela nossa página do Facebook. E lá pela rede é possível também nos acompanhar em tempo real. Basta ir até a página da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras, a AEPET. O endereço da página é www.aepet.org.br. E nós aqui destacamos o falecimento do secretário do Crivella, seu vice-prefeito, o Fernando McDowell. Fernando McDowell foi um engenheiro que fez história aqui no Rio de Janeiro, principalmente na construção original do metrô do Rio de Janeiro. Um especialista em transporte, foi também nosso colaborador durante muitas e muitas edições. Ele nos ajudou aqui a entender esse problema dos transportes públicos aqui no Rio de Janeiro e todas as mazelas que infelizmente vivemos. Fernando McDowell era vice-prefeito de Crivella e infelizmente nessa noite aí de domingo, ontem, ele que já estava adoentado, ele acabou vindo a falecer, né, por um ataque do coração. Mas a sua saúde já estava muito prejudicada, ele já havia sido afastado, inclusive, da Secretaria de Transportes, uma pasta que ele ocupou logo no início da gestão do Crivella, e, sem sombra de dúvida, é uma perda aí para o governo Crivella, que encontra-se em crise, né? Na semana passada, na sexta-feira, o secretário municipal de Educação, César Benjamin, anunciou a sua saída do secretariado, fez duríssimas críticas ao chefe da Casa Civil do Crivella, o Paulo Macina, mas, surpreendentemente, ao final do dia, voltou atrás. Segundo o secretário, houve um pedido das diretoras, de auxiliares lá da secretaria, e ele justificou isso para voltar atrás. Quando, inclusive, o Crivella já havia, feito uma carta agradecendo os serviços aí do César Benjamin. Agora, o problema é grave, porque nós vamos abordar isso no curso dessa edição. Parece que há uma crise aí bastante séria em várias redes municipais de educação. Em vários municípios, os professores aí estão fazendo mobilizações muito fortes, ocupações das próprias secretarias, movimentos de greve, como por exemplo em Caxias e Niterói, e
É uma situação que mostra aí muito bem como vamos de mal a pior na área da educação. E, curiosamente, nos discursos aí dos políticos, da extrema direita à extrema esquerda, todo mundo diz que é uma prioridade, mas qual o quê, né? Estamos para ver, de fato, uma realidade onde a educação seja a prioridade. Mas agora, na ponta da linha, vamos conversar aqui com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, professor Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia. Bom dia, Paulo. Como vai você? Tudo indo, né, em meio a essa crise gigantesca do nosso país, e uma crise que não é somente política, né, Roberto? Você que é um pensador da nossa sociedade, um homem que se dedica às questões de ética do nosso comportamento, eu imagino que você também deva estar passando aí momentos muito aflitivos, porque poucas vezes eu vi na nossa história uma situação tão indefinida e com tantas incertezas em meio a tantas fraturas, né, no nosso tecido social. Então, realmente é um pouco desanimador, mas a vida continua. E agora soubemos, inclusive, através de documentos da CIA, uma participação bastante incisiva do ex-ditador Geisel na história das execuções contra opositores políticos. Como é que você recebeu essa informação aí, divulgada pela mídia dominante, a respeito da liberação desses documentos da CIA e principalmente da descoberta aí daquele trecho extremamente comprometedor a respeito das responsabilidades de Ernesto Geisel? Olha, Paulo, eu acho que um resquício de democracia e república nos Estados Unidos faz com que esses documentos tenham divulgação após um determinado tempo. Aqui no Brasil, infelizmente, você tem a destruição ou alegada destruição de documentos e todo mundo faz de conta que não existiu nada, né? Então, quando você tem a chegada desses documentos, você consegue visualizar um pouco melhor o que ocorria na nossa terra. Agora, o que os ditadores, todos eles, de Castelo Branco até Figueiredo, eram integrantes da máquina ditatorial e torcionária do Estado brasileiro, isso todos nós que tínhamos uma certa vivência da vida política no período sabíamos, né? É impossível que um presidente militar não tenha conhecimento do que ocorre nos quartéis. O problema era definir a vontade de matar os opositores, que até agora você só localizava principalmente na figura sinistra de Médici, né? Tanto Geisel quanto Figueiredo e tal foram vendidos por determinados jornalistas, por determinados até mesmo historiadores, como pessoas voltadas a um mínimo de democracia. Aliás, mesmo Castelo Branco, outro que também foi endeusado por esse tipo de historiografia, no meu entender, péssima. Então, nós vimos aí a história, a nossa história, sendo revelada no baú da repressão mundial, imperial dos Estados Unidos. Isso me parece mostrar o quanto nós temos um déficit de democracia no Estado brasileiro. Inclusive revelações parciais, não é? Porque trechos do próprio documento que foi divulgado se mantêm aí sob sigilo. Aliás, seria interessante, o governo brasileiro parece que pediu esses documentos, seria importante que ele pedisse, inclusive, a abertura desses trechos que se mantêm aí sob sigilo. Não sei se isso será feito. Agora, isso mostra, como você muito bem disse, o déficit, né, de democracia que nós temos e que me parece que neste momento, inclusive, que vivemos, ele se manifesta, né, com muita força, né? A nossa história está muito longe de nos apontar aí uma democracia consolidada no país, né? Exatamente. Agora, veja, não querendo distribuir culpas, porque nós não somos donos da história mundial, nem juízes da história mundial, aliás, esse cargo parece que agora é ocupado pelo Sérgio Moro, né?
Mas, efetivamente, nós podemos ver dois momentos importantes em toda essa história. Primeiro, o momento da autoanistia, que os torturadores deram a si mesmos, que, aliás, correspondeu à convocação de uma assembleia, de um congresso constituinte golpista, né? E onde as forças progressistas e democráticas eram bastante limitadas e não conseguiam colocar em xeque aqueles que estavam mantendo digamos, o status quo da ditadura sob outro nome. Então, naquele episódio, efetivamente, pouco poderia ser feito, mas foi feito em parte. Agora, o que é complicado mesmo, Paulo, é você ter atravessado dois governos, Fernando Henrique Cardoso, dois governos Luiz Inácio da Silva e um governo Dilma, sem que medidas mais eficazes, inclusive de divulgação desses episódios, tenham sido feitas, né? Eu acompanhei o trabalho, por exemplo, do Grupo Tortura Nunca Mais e constatei que durante todo esse período esse grupo teve dificuldades enormes para divulgar o que estava acontecendo e para lutar contra a tortura que continua nas cadeias brasileiras. Então, veja, esse é o ponto que me parece que nós, que temos um compromisso com os direitos humanos e com a democracia, nós deveríamos pensar muito bem. Quer dizer, quando você diz, e esse é um ponto que eu vou me lembrar até a morte, né? Quando você diz que José Sarney, por exemplo, né, era um homem incomum, e você sabe bem a quem eu estou me referindo, Sim. Né? Então, é esse realismo que está trazendo esses frutos agora, né? Então, me parece que nós temos que, antes de criticar apenas o setor imperial, o setor da direita, etc., nós temos que fazer uma análise de como nós agimos em defesa dos direitos humanos e da democracia nesse período em que, pelo menos, o setor mais progressista estava no governo, embora não tivesse o poder, como diz muito bem o José Genuíno. O problema é que, me parece, em primeiro lugar, o tal do poder civil jamais entendeu aí o lugar dos militares, né? Eu acho que há uma certa reverência equivocada aos chefes militares, o que mostra um pouco a nossa herança autoritária. Agora, por outro lado, em relação à esquerda que esteve no governo, me parece que há uma incapacidade gigantesca de qualquer esforço para uma autocrítica séria, né? E isso também dificulta nesse momento quando a gente procura aí caminhos para o nosso futuro próximo, né? Porque, afinal de contas, manter a situação do país como nós estamos vivendo me parece inviável, né, Roberto? Absolutamente. Você tem, digamos, o caos que cresce a cada momento. Você tem uma verdadeira entropia do sistema social e político brasileiro. Você não tem nenhum mecanismo para atenuar essa entropia. Você tem uma perda de vitalidade nas instituições e você tem uma massa popular que está absolutamente órfã de liderança, porque a única liderança nacional reconhecida é Luiz Inácio da Silva, que está preso, e inclusive há uma dificuldade enorme para definir o seu destino e o destino do Partido dos Trabalhadores. Então, efetivamente, me parece que a situação não é nada rólica. Vou aproveitar essa sua última fala, Roberto, para te pedir uma opinião. Eu abordei aqui no meu espaço editorial de hoje essa recente reunião realizada na última sexta-feira lá em Recife, no Nordeste, onde os governadores do Nordeste estiveram reunidos, mas fundamentalmente governadores do PT, do PSB, procuraram aí articular, me parece, uma discussão a respeito da sucessão presidencial. Está claro que o Lula é oficialmente o candidato aí preferencial do PT, mas está claro também que dificilmente ele poderá concorrer. E aí cresce uma pressão, aparentemente, por esses governadores do Nordeste, para uma solução que apontaria o Ciro Gomes como possível candidato de uma frente de esquerda que poderia ser formada.
O que você acha disso? Porque nós já conversamos aqui, tem até um ouvinte nosso, que eu acho que é a luz desse meu editorial, me indaga, eu vou passar essa indagação, na verdade, para você, Roberto, que é o seguinte, é o Wellington Trota, ele está nos acompanhando, e ele diz o seguinte: bom dia, bravo passarinho, na última entrevista concedida pelo jornalista Henrique Acker, ele afirmou que o Ciro era uma incógnita política por conta de sua vida partidária errática. Não será virtude caminhar da direita para a esquerda? Passarinho, você é uma ave rara nessa esquerda desértica de lucidez. Eu aproveito e agradeço aí os elogios do Wellington, mas a grande questão é como que seria possível aí o próprio PT sair desse seu impasse, não é? Sem sombra de dúvida, o Lula é o grande nome eleitoralmente que o PT tem, mas certamente ele não poderá ser candidato. Ao mesmo tempo, crescem essas pressões de alguns segmentos do PT para uma composição que envolveria aí o próprio Ciro Gomes. E há todas essas críticas aí, a incógnita Ciro Gomes. Agora, é fato, e muita gente lembra disso, e é sobre isso que eu quero conversar com você, Roberto, que o Ciro Gomes, ele, para muitos, ele teria uma grande virtude, que ele, ao contrário da grande maioria dos políticos, que em geral vão da esquerda para a direita, ele estaria indo, na sua história, da direita para a esquerda. Você concorda com isso? Paulo, eu acho esses itinerários errantes muito complicados, né? Aliás, o próprio Lula se definiu como metamorfose ambulante, né? Então, acho que aqui no Brasil nós temos bastante esse fato. Me parece que o problema não está na personalidade do Ciro Gomes, está na plataforma que ele apresentar de modificações e de melhoria, pelo menos de atenuação dos malefícios trazidos por esse golpismo que está aí no poder, né? Se de fato ele apresentar algo viável, por exemplo, barrando em parte, pelo menos, essa famosa reforma da Previdência, reforma trabalhista, toda essa perda de apoio à educação popular, você estava falando sobre isso agora mesmo, né? Se você tiver uma plataforma mínima que defina um compromisso real com essas, eu não diria nem como melhoria da sociedade, mas para atenuar esses malefícios todos desses dois governos, desses 2 anos infaustos, efetivamente é uma possibilidade de pensar. Agora, o problema, me parece, que reside dentro do próprio PT. O PT, durante toda a sua existência, dependeu e promoveu uma única liderança nacional, que foi Luiz Inácio da Silva. E não deixou espaço para que lideranças regionais se alçassem ao plano nacional. Então você tem quadros excelentes e alguns muito bons mesmo, que ficam presos à liderança regional e não tem condição de empolgar a massa numa substituição a Lula. Então, veja, o modelo do PT, você conhece, aliás, muito melhor do que eu a história do PT, mas esse modelo baseado numa única liderança que, me parece, chegou ao seu final. Ou se decide por uma linha mais ampla de apresentação de lideranças nacionais, ou efetivamente o PT vai, digamos, sofrer o destino de Lula, né? Pode ser um destino excelente, eu estou apoiando a sua candidatura, mas me parece que é preciso que efetivamente o PT se reveja de alto a baixo, né? E eu acho que ele não está fazendo isso. Ele está muito confiante em determinada estratégia, e essa estratégia me parece que pode levar a um desastre. Agora, quanto ao Ciro Gomes, eu tenho as minhas dúvidas em relação, aí do ponto de vista pessoal, ao perfil da sua liderança. É uma liderança autoritária. Isso ninguém pode negar. Como, aliás, era uma liderança possível de Joaquim Barbosa. Eu dei graças a Deus quando esse senhor se retirou da campanha eleitoral, porque nós teríamos aí um possível papadoc, né, em funcionamento. Então,
Esse é um mal bastante complexo da vida política nacional. Você aplica as suas fichas em lideranças pessoais e você foge das questões nacionais, das questões de soberania nacional, de questões importantíssimas como de educação popular, etc. O Ciro, né, eu estive aqui no Rio numa reunião com o Ciro. A minha avaliação é que ele faz um esforço para reintroduzir no debate político a chamada pauta desenvolvimentista. Ele fala muito da necessidade de retomarmos um projeto de industrialização, de defesa de empresas nacionais, de fortalecimento do Estado. Isso, evidentemente, atrai a atenção, ainda mais no momento aí de ofensiva das ideias liberais, não é? Agora, a grande questão é que forças sociais ele poderia galvanizar para justamente, especialmente junto ao tal do capital nacional, para um apoio a uma plataforma dessa natureza. Nesse sentido, eu inclusive fiz uma ponderação a ele. Eu acho, inclusive, que ele hoje é talvez aí o quadro político que melhor encarne aí o que foi uma intenção dos governos de Lula, principalmente, de termos uma política aí mais identificada com o tal do desenvolvimentismo, mas respeitando-se certas regras que vigoram na economia brasileira desde os anos 90. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acho que já deu errado ainda, especialmente no governo do Lula e da Dilma, e acho que é difícil emplacar uma alternativa dessa no país. Agora, uma outra possibilidade, do ponto de vista eleitoral, que eu acho que não pode ser desprezada, é a seguinte: o Lula tem uma capacidade, sim, de transferir votos. A grande questão é se o PT vai encontrar um nome capaz de ser o herdeiro do Lula, né? Porque me parece que essa ideia do Lula ser o candidato aposta muito numa justiça que tem dado várias goleadas aí no PT, né? E tem mostrado uma face profundamente partidária. Esse último evento, João Dória, Sérgio Moro, me parece que deixou claro para toda a pessoa, com bom senso, que esse juiz tem partido, né? O evento lá em Nova York, não é isso? Exatamente. Aquilo para mim foi o máximo da perda do decórum mínimo para o exercício do cargo de magistrado, né? Então, nós estamos aí nessa situação de impasse. Nós temos uma quase impossível saída, pelo menos em curto prazo, do Lula, pelo menos a tempo de participar da eleição, né? E aí nós estamos um tanto quanto órfãos, e nós voltamos ao começo da nossa conversa, né? Efetivamente, não há muita possibilidade de encontrar um nome e um programa, uma plataforma que galvanize, que leve as massas brasileiras a sufragarem digamos, um candidato viável. Agora, como que nós saímos dessa? Esse é um problema que eu não tenho bola de cristal, nem você, né, Paulo? E outra questão que eu acho que prejudica é que o próprio debate programático aí dos pré-candidatos à presidência me parece muito fraco, né? Eu acho que seria necessário fazer uma discussão mais quente a respeito aí dos problemas brasileiros, das alternativas que estão colocadas. O debate, lógico que a mídia dominante, eu acho que não ajuda, mas o debate precisa esquentar, até como forma aí de se pressionar os partidos, né? Exatamente. E aí você precisaria ter, digamos, candidatos que fossem, de fato, lideranças e não produtos pré-fabricados. O caso do Alckmin em São Paulo, o caso do Dória, enfim, você tem uma série de candidatos aí que são candidatos sabonete, né? Quer dizer, são candidatos que vão precisar urgentemente do trabalho do maqueteiro. Como João Santana está fora do páreo, os outros maqueteiros estão mostrando toda a sua inabilidade, toda a sua falta de capacidade de mentir. É o caso desse indivíduo que fez a propaganda do Temer, né? Dos 2 anos em 20, né? Então, que foi um desastre, graças a Deus, um bom desastre para os democratas e péssimo para o governo Temer. Aliás, um dado que alivia um pouco a realidade
É que, a rigor, a direita não tem candidato, né, Roberto Romano? Porque se a esquerda está meio perplexa, meio confusa, a direita, na verdade, está, sem uma alternativa eleitoral. Em bom português é isso, né? Salvo essa teratologia ambulante que chama-se Jair Bolsonaro. Né? Ah, sim, mas o Bolsonaro me parece muito mais uma grife, né? Será que será que ele, sendo colocado à luz do sol, ele resiste? Eu acho difícil, mas veja, eu conhecendo, aí voltando ao começo da nossa conversa sobre a ditadura, etc., conhecendo os arcana da Federação das Indústrias Paulista e tal, né? Eu sei que eles sempre apostarão na salvaguarda do capital contra qualquer movimento social mais aberto. Então, eu espero tudo daqueles que fazem patinhos para encher a Avenida Paulista. Roberto, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Boa semana para você, bom dia de trabalho e um forte abraço. Para você também e para os seus ouvintes. Conversamos aqui com Roberto Romano, professor de Ética e de Filosofia da Unicamp. Falamos aí sobre a revelação lá da CIA comprometendo vigorosamente o ditador Geisel com o processo de extermínio de opositores à ditadura e caminhamos para refletir um pouco sobre esses descaminhos da política brasileira ou a possibilidade de caminhos da política brasileira. Mas eu também vou responder aqui ao Wellington Trota. Eu acho o seguinte, Wellington, a respeito aí da incógnita, o que significa a incógnita política do Ciro. Eu, sinceramente, eu acho que o Ciro hoje encarna, de fato, talvez a visão mais nítida que se procurou projetar, se afirmar, especialmente no segundo governo do Lula, onde houve, inclusive, a criação de um termo que seria o neodesenvolvimentismo, que é, na verdade, a tentativa de uma pauta de crescimento econômico em meio a um modelo que está em vigor no Brasil desde os anos 90, que nos condena. Veja bem, esse modelo que é o problema. A questão é que muita gente procura contornar esse problema e não enfrentá-lo. Esse modelo nos condena a baixo crescimento econômico, a regressão industrial, a desnacionalização do nosso parque produtivo, a fragilização do Estado e a internacionalização do mercado financeiro. São justamente 5 características que colocam por terra qualquer ilusão desenvolvimentista. O desenvolvimentismo genuíno se baseia em alto crescimento econômico, puxado por uma forte industrialização, que é sustentada por empresas nacionais, induzidas por um Estado forte e protegidas por um sistema financeiro nacional. Ora, se a gente quer perseguir esses objetivos, evidentemente nós temos que rever o modelo que foi inaugurado no país a partir do Plano Real. Essa que é a grande questão. Só que eu não vejo, na verdade, nenhuma disposição clara de se enfrentar isso. Essa que é a minha dúvida. O meu problema com Ciro Gomes não é de natureza, vamos dizer, ideológica, ele era de direita, porque muita gente lembra, ele já foi da Arena, do PDS, etc., mas paulatinamente foi caminhando para posições mais progressistas. Não vou entrar nessa discussão. O problema é que a pergunta que tem que ser feita é se esse tal de neodesenvolvimentismo tem condições, de fato, de ganhar consistência. Se ele é capaz de responder aos problemas que nós temos colocados aí no nosso presente. Eu acredito que não. Essa que é a grande questão. Eu acho que nós temos que assumir, sim, alguns objetivos claros no país, que passa, sim, por um processo de industrialização, sustentado por empresas nacionais, fortalecendo o Estado e através de um sistema financeiro protegido da especulação financeira internacional. A grande questão é o seguinte: quem é que
tem condições de levar à frente um projeto dessa natureza. Eu acho que as classes empresariais no Brasil não apostam nesse projeto. Não é à toa que estão há 25 anos ou mais subordinadas ao jogo do sistema financeiro internacional. Quem dá as cartas são bancos e multinacionais. Então nós temos que atacar politicamente isso. Agora, há de se constituir um polo político capaz de sustentar um bloco histórico de forças sociais capaz de sustentar um projeto dessa natureza. O que eu vejo hoje é que não há nitidez em torno desse projeto. Na verdade, não há nenhuma força política que defina com clareza um projeto dessa natureza, e muito menos o esforço de constituição desse bloco histórico para sustentar um programa dessa natureza. Eu acho que a nossa esquerda, que não se rendeu, ela encontra-se hoje dividida entre a proclamação de doutrina, de uma defesa genérica, por exemplo, do socialismo como solução para os nossos problemas, o que não necessariamente é garantia de alguma coisa, ou a crença de que através do estímulo aos movimentos sociais, eles por si só possam vir a constituir um movimento de questionamento da ordem. Eu também acredito que isso seja de alguma maneira uma perspectiva um tanto ou quanto espontaneísta. Os movimentos têm um papel muito importante, mas eles também têm a limitação que são as suas próprias pautas. Eles se limitam nas suas pautas. Os movimentos sociais não encarnam uma pauta universal para o país, uma proposta para o país como um todo. Cada pauta responde às necessidades e às reivindicações de cada segmento específico envolvido na luta. Pode ser a pauta dos trabalhadores metalúrgicos, pode ser a pauta dos trabalhadores do ensino público, pode ser a pauta da engenharia nacional, para dar 3 exemplos bem díspares. A grande questão que se coloca é o seguinte: qual é a pauta geral que possa unificar essas diferentes demandas de diferentes segmentos? Isso aí é um programa político que tem que encarnar isso. Então, a minha dúvida é justamente essa incapacidade que a esquerda hoje tem de baixar a bola. Tanto em relação à doutrina, como em relação a essa crença que a efervescência dos movimentos possa vir a oferecer aí uma alternativa para a crise brasileira. Bem, por falar em crise, vamos falar da crise venezuelana e da realização das eleições presidenciais no dia de ontem lá, e que, de acordo com a Comissão Nacional Eleitoral, deu a vitória ao Maduro, com 68% dos votos. Quem vai comentar sobre isso é o professor Bernardo Kocher, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor Bernardo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Prazer de estar. Professor Bernardo, como é que você viu essa questão aí das eleições? Novamente, a cobertura aí da mídia dominante é que houve, na verdade, dificuldades aí para a oposição, que em grande parte, em grande medida, sequer participou das eleições, houve um grau de abstenção muito grande e o Maduro, principalmente através das milícias bolivarianas, teriam controlado o eleitorado que compareceu às urnas. Portanto, a abordagem da mídia é de procurar desmerecer essa reeleição de Maduro. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, Paulo, eu acho que o script da vitória de Maduro estava já pronto, né? Ele realmente aponta com programas sociais, com situações que atendem às necessidades da população já ao longo tempo. E a oposição, na dificuldade ou na impossibilidade de vitória, a oposição ela parte para denegrir, para desconstruir, para preparar um ambiente de golpe, né? Ela não participa e essa não participação acaba criando argumentos para a ilegitimidade do pleito, né? E de forma que o pleito está realmente comprometido com algumas coisas pela não participação da oposição, mas ela não participa porque não quer perder. E a dificuldade de vitória, a gente vê na América Latina como é que eles agem, eles partem para o golpe. Na Venezuela não está sendo possível isso. Então eu diria que virada a página da eleição, que já não há muito o que se dizer, agora é a perspectiva do futuro, né? O que vai ocorrer no pós-eleição? O Maduro vai conseguir manter um diálogo com a oposição, porque isso vai se fazer necessário. Os Estados Unidos vão agir ainda mais duramente com intervenção militar, como já se anuncia em muitas vozes que a gente coleta aí na pesquisa na internet,
enfim, a América Latina vai continuar isolando a Venezuela desnecessariamente. Enfim, qual vai ser o desdobramento do pós-eleição, me parece mais importante a análise hoje disso, né? O que vai ocorrer daqui para frente. A verdade é que os Estados Unidos têm se fortalecido, o unilateralismo americano na política externa mundial tem se imposto, e isso aqui é o grande perigo, né? Uma intervenção contundente sobre a Venezuela, contando com a complacência dos governos no momento da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Brasil. Esse que é o grande problema que eu vejo daqui para frente. As consequências desse isolamento forçado da Venezuela são muito graves, aí, inclusive para o povo venezuelano, né? Agora, essa perspectiva aí de objetivamente, uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, você acha que de fato pode estar colocada? Eu creio que já está em operação um mecanismo de intervenção, como ocorreu no Brasil, em Honduras. É uma espécie de guerra híbrida, como tem se chamado, né? A logística do aparelho de Estado americano militar e de inteligência, midiático, financeiro, já está em operação. Eu queria ver agora como isso vai se aplicar agora nesse novo contexto, né? Não é um contexto novo de fatos novos, mas a persistência da vitória de Maduro. É verdade que ele conseguiu uma vitória em termos limitados. Dizem que 50 e tantos % dos eleitores não foram votar. Conseguiu, parece, 48%. O Chile botou 46% para eleger o presidente, lá onde o voto agora não é obrigatório. Então, não houve absenteísmo eleitoral maior do que a média latino-americana. Imagina o Brasil, se o voto não fosse obrigatório, qual seria o nosso grau de absenteísmo. O grande problema é que na última eleição de 2013, ele teve a participação eleitoral foi cerca de 80%, né? Então houve de fato um esvaziamento, mas não a níveis maiores que a média latino-americana. Contando com boicotes da oposição, de setores da oposição, a situação é construída para deslegitimar, para tornar inviável o governo do presidente eleito. Agora, Bernardo, há um dado, um fato na Venezuela muito importante, que me parece que é o apoio das Forças Armadas ao governo bolivariano. E esse apoio, ele se dá, não somente se deu em relação a Hugo Chávez, mas se dá também com relação a Maduro. Isso não cria dificuldades para essa alternativa aí de uma intervenção militar norte-americana no país? Porque isso apontaria o seguinte, tudo indica que, caso houvesse esse tipo de ação, iria se desencadear uma guerra civil sangrenta no país, né? Pelo que ocorre na Síria, na Líbia, a gente não pode esperar essa outra perspectiva que não essa por parte dos Estados Unidos. Prefere a instabilidade total a um governo estruturado em oposição, né, contra-hegemônico, alguma coisa nessa ordem. Eles preferem realmente apostar no caos para construir alguma coisa. É um dado. Agora, eu diria, você lembrou bem, que as Forças Armadas apoiam. Esse apoio não é dado de presente, é uma construção social, política, já de longa data, mas que o próprio presidente Maduro e o Hugo Chávez, que era militar, né, ele também não ganhou de presente esse apoio por ser militar, né? Ele construiu isso, essas bases foram construídas, e não foi só a concessão de privilégios, né? Foi um programa de ação política, de soberania do território, coisa e tal, que conseguiu trazer parcelas, certamente a maioria das Forças Armadas, à legalidade estabelecida pelo processo eleitoral. E entre parênteses, eu não falei isso, mas vários 200 observadores internacionais estiveram presentes, e o que a gente pôde constatar que muitos deles atestaram a legitimidade do processo, inclusive um brasileiro, que é juiz, depois juiz eleitoral, uma deputada espanhola, o ex-primeiro-ministro espanhol Zapatero também atestou que há condições de legitimidade do processo eleitoral. Então, a questão é um impasse que continua a existir e a gente torce, né, nessa altura dos acontecimentos, que o governo venezuelano tenha algo substantivo para negociar com altivez, não faça concessões de princípios, né, não faça concessões desnecessárias, e a oposição entenda de uma vez por todas que o processo eleitoral é ganho e perde, né? É isso que eles não querem admitir. Era um poder oligárquico antes da chegada do presidente Chávez, um poder oligárquico
inescrupuloso, corrupto, exclusivista, né, excludente. A população vivia numa pobreza, e até hoje essa pobreza ainda se perpetua, e de forma muito intensa. Nada fizeram pela democracia. Agora eles querem tudo pela democracia. Enfim, eles não têm alternativa também. Essa que é a questão, né? Não é muito diferente do quadro latino-americano. Eles não têm alternativa para melhorar a efetividade da democracia, a representatividade, diminuir a corrupção. Eles não têm mecanismo. Então, é um direito contra outro direito, né? É um poder contra outro poder. No momento, a Venezuela vai sobrevivendo mais 6 anos de presidente Maduro. É essa perspectiva que nós temos nesse momento exato. Bernardo Kocher, mais uma vez eu te agradeço aí a gentileza dessa entrevista e te desejo uma boa semana, um bom dia de trabalho, forte abraço. Um forte abraço, Paulo. Um grande abraço para os ouvintes. Conversamos com o professor Bernardo Kocher e eu informo que o Sindipetro do Rio de Janeiro mantém e realiza hoje uma nova fase da sua campanha de sindicalização. É muito importante. A turma lá da diretoria do Sindipetro tem feito um esforço gigantesco para superar, inclusive, os problemas financeiros que está vivendo. E um dos caminhos é aumentar o número de sindicalizados. Então, hoje a turma vai estar lá no Edicem, o edifício lá lá do centro da cidade, que não é o principal prédio da Petrobras, é aquele prédio novo, construído ali perto da praça como é que chama aquilo? Cruz Vermelha, e no Edicem. E eles vão estar lá no Edicem hoje e amanhã. Não é? E na quarta e na quinta e sexta-feira eles vão estar no Edize, que é ali na Avenida Chile, o prédio da Petrobras. Então é muito importante aí o apoio à campanha de sindicalização do Sindipetro. E o Movimento em Defesa da Economia Nacional convida para a palestra o Cais do Valongo é o protagonismo político nos tempos atuais. A palestra vai ser dada pelo professor Carlos Eugênio Líbano, a partir das 17 horas, lá no auditório do 7º andar da ABI. Fica na Rua Araújo, Porto Alegre, no 71, muito próximo ao metrô da Cinelândia. Olha, o Marcos de Niterói, ele diz aqui o seguinte: a oposição não participa das eleições na Venezuela porque o momento que aquele país passa é um jogo de cartas marcadas. O fato de haver uma eleição não significa que existe uma democracia na Venezuela. Gostaria de lembrar que na Coreia do Norte também existem eleições e a família Kim Jong-un sempre ganha com 120% dos votos válidos. Deve ser 100%, né, Marcos? Olha só, eu acho que não dá para comparar esses diferentes regimes, não é? Em primeiro lugar, a Coreia goza lá de um regime de partido único, que é uma outra discussão. Não quer dizer que tenha menos democracia por causa que o partido é único, mas isso aí vai ampliar muito o escopo da nossa discussão, Marcos. Eu poderia, inclusive, utilizar como exemplo Cuba, que a imprensa ocidental taxa como uma ditadura, mas que me parece não condiz com o tipo de vida que o cubano tem. Muito bem informado, ao contrário das democracias ocidentais, com acesso a informações sobre o seu país, que muitas vezes nos países ocidentais nós não temos. Agora, lá na Venezuela eu lembro o seguinte: a oposição, ela inclusive não só tem muitos meios de comunicação, como ela disputa e ganha governos dos departamentos, correspondente aos estados, né? Outra coisa é como é que essa oposição enfrenta a popularidade do chavismo. Essa que é a grande questão. Bem, mas agora eu vou cumprimentar aqui na ponta da linha, mas infelizmente estamos com pouquíssimo tempo. A professora Suzana Gutierrez, do CEP. Professora Suzana, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Desculpe o exíguo tempo que nós temos, mas o assunto é muito relevante. Na sexta-feira nós tivemos o anúncio da saída, demissão do secretário municipal de Educação, César Benjamin, mas ao mesmo tempo o seu retorno. E isso em meio a uma crise que me parece na educação não está restrita ao município do Rio de Janeiro. Tem alguma novidade nisso? Bom, nós soubemos dessa situação pela imprensa, como vocês souberam. Para nós, o que existe hoje em dia é muito grave.
Há uma Secretaria de Educação e uma Prefeitura que não cuidam da educação, falta tudo dentro das unidades escolares, as estruturas estão prometidas, tem problema elétrico, tem problema hidráulico, tem escola que literalmente está caindo aos pedaços, nós não temos xerox, faltam funcionários, faltam professores, então nos parece que há um caos na rede e de fato não há uma política para melhoria vindo nem da Prefeitura, nem da Secretaria Municipal de Educação e muito menos da Casa Civil. Pois é, mas o secretário diz que está fazendo uma verdadeira revolução. Não procede isso? Não procede. Há uma continuidade da política educacional da gestão do governo Eduardo Paes, onde os índices fabricados valem mais do que o processo de ensino-aprendizagem. A realidade hoje em dia nas nossas escolas é muito problemática. Não há nenhuma melhoria, há um quadro mais grave ainda, com falta de investimentos, como eu disse, muita falta de professores. No início do ano nós tivemos que entrar junto ao Ministério Público com ações para poder garantir matrícula na educação infantil e ainda assim, hoje em dia, falta um grande número de professores, de funcionários. Nós não temos a climatização nas escolas, que é uma lei, não temos um terço, que também é uma lei, e o governo não aplica os 25% das verbas em educação, como manda a Constituição. Falta professor, falta climatização, faltam verbas. São esses problemas que também estão pegando nos outros municípios, como Caxias e Niterói, que o professorado já está entrando em greve? Exatamente, Paulo. Há um grande problema hoje dos governos que nunca investiram em educação, mas hoje, mais do que nunca, querem fazer com que a população e os profissionais paguem a conta de uma crise que eles criaram. E é por isso que nós do sindicato continuamos na luta em defesa da educação pública, Caxias e Niterói em greve, em luta pelo pagamento de salários, pela melhoria da educação, da qualidade para os nossos alunos. E no caso aqui no município do Rio, você vê alternativas aí, porque aparentemente há uma briga entre o secretário municipal e o chefe da Casa Civil, que é, na verdade, o secretário de governo, não é? Exatamente. O que revela a imprensa nas notícias e o próprio secretário nas suas notas na sexta-feira é que parece que há uma briga entre os dois. Mas para nós o que é importante é que o governo cumpra a pauta e as reivindicações que a categoria vem fazendo. Não é mais possível que a educação seja tratada dessa forma. Nós queremos o investimento, nós queremos o concurso público, nós queremos a chamada dos concursados, queremos um terço, queremos a melhor qualidade nas nossas condições de trabalho. E vocês fazem aqui no Rio, os professores da rede municipal, uma assembleia no próximo dia 6, não é isso? Exatamente. No próximo dia 6 é um dia de paralisação da rede. Nós faremos uma assembleia às 9 horas da manhã e é importante lembrar que nós já estamos em estado de greve. Suzana, todo o apoio aqui do nosso programa Faixa Livre à luta de vocês, bem como a luta aí dos professores de Niterói, de Caxias, e a turma de Casimiro de Abreu parece que pode entrar em greve também. Exatamente. Essa semana, né? Exatamente. Então nós estamos aqui em linha com vocês e no que for possível a gente apoia, tá? Um forte abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, Paulo. Um bom dia a você e a todos os ouvintes. Um bom dia para você também. Conversamos aqui com a Suzana Gutierrez, professora e dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação, o CEP, e vamos encerrando aqui o nosso programa. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui na Rádio Bandeirantes AM 1360. Até lá. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.